Começa agora mais um Papo Pop aqui no canal dos Pops. Toda sexta-feira você tem um papo legal, uma conversa descontraída, informativa sobre diversos assuntos que a gente traz para você aqui também com convidados e especialistas. Nossos programas estão aqui no YouTube, no canal dos Pops e também no podcast que você tem lá no Spotify, no Deezer e no iTunes, as melhores plataformas do mundo aí de podcast. Hoje vamos falar da vida. Vamos falar da amizade, vamos falar de história do rádio, história de televisão, né? Tenho o prazer de receber aqui no programa o meu amigo, o irmão que a vida me deu, o meu ídolo, Sérgio Cursino. Que apresentação linda, cara. Muito obrigado, Roberto Simões. Prazer, rapaziada, prazer, internautas, todos esses mecanismos de conexão nessas plataformas extraordinárias. Aliás, eu já começo falando, o cara fala pra caramba. Ontem eu participei de uma reunião muito interessante sobre podcasts, né? Quanto é importante o áudio, cara. Essa integração, né, entre vídeo e áudio, mas a origem do áudio é algo assim extraordinário, né? E a gente que vive de áudio e vive de vídeo, de produções e tudo mais, a importância do áudio, o quanto o áudio é emocional, o quanto o áudio mexe com a nossa imaginação. Que coisa linda você entender a importância de cada componente da comunicação, tanto o vídeo quanto o áudio. Prazer estar contigo, Bob. Obrigado, Cursino, obrigado mesmo pela tua presença. E legal que tu falou isso daí, porque a gente vem da origem do rádio, né? Eu comecei no rádio, tu também começou no rádio, quer dizer, a gente já vem dessa coisa do som, de passar emoção, de comunicar de uma maneira para atingir quem a gente quer atingir, né? Vamos falar disso aí, tá? Tá inserido no programa também. Vamos rodar a vinheta. Depois da vinheta, eu apresento melhor o meu convidado. Papo Pop. Bom, para começar, quero que vocês acessem o canal dos Pops no YouTube e se inscrevam. Ativem o sininho, que quando esse programa for ao ar, você será lembrado, né? Aqui em cima eu vou deixar um card com sugestão de outros programas legais que a gente fez também aqui no canal dos Pops. Eu vou apresentar agora o meu convidado. Vamos lá. Sérgio Cursino é multifuncional, versátil, apaixonado, um comunicador completo, um dos mais qualificados e prestigiados formadores de opinião da TV e do rádio. Mas esse é o perfil que está lá nas redes sociais. Eu vou apresentar o meu perfil. O perfil do meu amigo é o seguinte: ele é radialista, ele é locutor comercial, ele é apresentador, jornalista, contador de histórias e pai da Lelê. Seja bem-vindo. Obrigado. O que eu mais gosto é em ser pai da Lelê. Pai da Lelê. A Lelê é o meu propósito. Você a conheceu, como eu conheço teu filho. Maravilhoso também. Brunão. Tenho certeza absoluta que você tem pelo Bruno exatamente o mesmo sentimento que eu experimento pela Lelê. E você sabe que tudo isso que você disse, eu acho até importante a gente começar. Você gosta muito desse lado pessoal. É muito importante, Bob, nós reconhecermos nossas capacidades, nossos atributos e nossos talentos. É muito legal isso. Dom Jobim falava com muita propriedade sobre a síndrome do cachorro vira-lata. O brasileiro comum, ele padece desse mal. Quando você elogia esse cara, ele fica todo melindrado, ele não tem uma capacidade de aceitação. Então há um bloqueio. Não sou tudo isso. É sim, você é tudo isso e muito mais, porque você pagou um preço alto para que você alcançasse esse nível de qualidade. Quando você está nesse nível, você sabe que há muitos outros níveis, há patamares bem elevados a serem superados. Mas você primeiro constata que você tem capacidade, que você tem talento, que você se doou, que você pagou verdadeiramente esse preço e você chegou lá. Agradeço por tudo isso que você falou. Mas eu sou um cara que trabalha muito, você sabe disso. Trabalho com muita seriedade, muito prazer, acima de tudo, com muito tesão e me divertindo em tudo que eu faço. E tu sabe que tem um ditado que diz o seguinte: quando a gente se elogia, quando a gente se elogia, parece arrogância. Mas quando os outros elogiam, é reconhecimento. Porque é o outro que está vendo você, não é?
É verdade. E outra coisa que eu aprendi na vida também, a opinião alheia, ela não me alcança, ela não me atinge. Então, digamos assim, eu te respeito como meu irmão, eu tenho um reconhecimento como irmão que sou teu, mas o que você pensa a meu respeito pertence exclusivamente a você. É É. propriedade do Roberto Simões. E a Então, minha visão, né? se eu me preocupasse com o que você pensa ao meu respeito, seria a preocupação mais vã, mais desnecessária, mais inócua e mais sem resultado. Então, eu, desde pequenininho, na verdade, eu tenho essa gratidão pelo treinamento. Eu fui treinado para não me preocupar com a opinião alheia. Então, o que eu sou, como eu É. faço, isso só pertence a mim. Agora, Mas isso é um que o trabalho de público autoestima também, né, Serginho? eu sou completamente, você me conhece, sou completamente desconectado com isso. Assim, eu valorizo a opinião pública, é uma coisa. A opinião alheia, enfim, isso tudo é construído por mim. Mas como você vai resolver isso? É. O Sérgio Cursino é tal coisa. Por exemplo, eu sou muito reconhecido pela voz. Eu nunca tive problema nenhum em ser reconhecido pela voz. Eu tenho um bom texto, porque eu gosto de escrever. Eu estudei muito, continuo estudando muito, eu adoro escrever. O exercício da escrita, para mim, é algo extraordinário, porque eu sabia que era um complemento da minha produção. Mas o fato de eu ser reconhecido pela voz, isso não me incomoda. Mas eu também invisto como escritor. Eu também sou um bom contador de histórias, sou um Forrest Gump, o Forrest Gump pindamonhangabense. Mas por quê? Porque eu gosto também. Agora, você vai me reconhecer do jeito que você quiser. Tá tudo Exato. certo. Então, assim, se Muito você bom. se liberta disso, Bob, se você se liberta, eu falo muito em cursos que eu ministro, liberte-se da opinião alheia, o que você está É. fazendo agora. Não Essa é a nossa direcione a sua conversa vida aqui. pela opinião alheia, né? Não, não, não. Você respeita, porém você não tem controle nenhum sobre isso. Então, se eu não tenho controle nenhum sobre isso, eu não preciso me preocupar disso, a respeito disso. É verdade. Mas já aproveita, já que tu começou falando em Pindamonhangaba, e já conta pra gente como é que foi a infância de Sérgio Cursino, como o Sérgio Cursino evoluiu para entrar no meio de comunicação. Conta pra gente, num resumo rápido, o início da tua vida até chegar nos meios de comunicação. Beleza. Eu, na verdade, eu até me surpreendo, porque eu tinha 4 irmãos, né? O mais velho faleceu e tenho 3 irmãos. Quando nós nos reunimos sempre, eles falam de aventuras protagonizadas por mim, inacreditáveis, cara. A minha filha me pediu para que eu escrevesse as aventuras do Serginho. Eu sou chamado carinhosamente de Serginho, porque eu meço em 69, sou pequeno, sempre fui pequeno, e também nunca tive problema quanto a isso. Sim, Não sou nada. jogador de basquete, não sou jogador de vôlei, não sou atleta, e quando eu entro no avião, como eu me sinto feliz e pequenininho. Então, assim, eu aprontava demais, Bob. Eu era, assim, completamente fora de controle. Eu levaria aqui tranquilamente 2 horas contando as histórias que divertem a minha filha e todos que ouvem, porque é uma loucura. Então, eu tive uma infância muito legal, mas essa infância, ela foi muito bacana porque 2 personagens centrais da minha vida, resumidamente. Antônio Sebastião Cursino, gaúcho de Erechim, ferroviário, e Maria Cândida Cursino, mineira, depois se tornou enfermeira. A dona Cândida é o exemplo de doçura, de acolhimento, de felicidade, de amor ilimitado. O senhor Antônio Sebastião Cursino, gaúcho brabo, disciplinador, enérgico, uma pessoa líder, eu até me arrepio, ele era muito líder. Então, eu tive esses 2 pilares na minha vida, e os 2 me incentivaram muito. Então, eu tive uma infância altamente feliz, produtiva, construtiva, bacana, tive para o meu consumo. Exatamente esses símbolos claros. Eu não tenho a menor dúvida a respeito do que seja ser um pai, do que seja ser uma mãe. Eu não tenho a menor dúvida, para mim, do que seja ser homem, do que seja ser mulher. Cada um no seu papel. É bom que isso fique bem claro para mim. Eu acho muito bacana. Esse modelo familiar me fez bem. Vou repetir, porque tem que ficar muito claro. Sim, Para sim. mim, eu gosto demais. Eu acho muito saudável isso. Eu tive essa mãe carinhosa, afetuosa, acolhedora, bacana, doce, 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 doce. Por outro lado, eu tive esse cara muito justo, muito ético, muito correto, muito assertivo, disciplinador verdadeiramente. Construiu esse ser humano que, de novo, eu gosto pra caramba. Para o meu consumo tá legal a beça.
Então, daí, tipo, tu seguiu, e como é que tu chegou a entrar, depois da adolescência, entrar numa faculdade, ou seguir na carreira de comunicação antes da faculdade? Como é que surgiu isso na tua vida? Foi tudo muito fácil, Bob. Foi tudo muito fácil. Eu também reputo isso a sorte. Tem um componente, né, da sorte, tem outro componente do talento, tem outro componente também do imponderável, de coisas que vão acontecendo. Eu sempre mexi com comunicação desde criança. Aos 7 anos de idade já me apresentava. Ah, Aquelas legal. celebrações, né, comemorações, datas festivas de escolas e tudo mais. Depois a Igreja Católica me ajudou muito, porque eu fui coroinha na Ah, paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Pindamonhangaba. Eu nasci em São Paulo, capital, porque o meu pai veio de Erechim como funcionário público federal trabalhar em São Paulo. Ele passou num concurso e foi morar em São Paulo. Depois ele foi transferido para Taubaté e depois Pindamonhangaba. Então, assim, na verdade, eu sempre trabalhei com comunicação, mesmo sem ter consciência, da maneira mais involuntária possível. Foi acontecendo. Depois eu entrei para o rádio aos 14 anos de idade, eu passei 14 num anos. concurso. Eu passei num concurso de redação sobre 7 de setembro. Então, assim, eu tinha 13 para 14 anos. Daí eu fui fazer essa apresentação porque o prêmio dessa redação, porque eu gostava muito e gosto de escrever, o prêmio era interpretar essa crônica na Rádio Difusora Pindamonhangaba. Quando eu fui lá, Bob, e comecei a falar, a ler exatamente o que eu escrevi, José Luiz da Silva, que faleceu recentemente, o diretor da rádio, está contratado, só que eu tinha 13 anos, nós tivemos que adiar. Tempos depois, eu voltei, procurei por ele, a minha mãe me incentivou muito, minha mãe conhecia esse diretor da Rádio Difusora, foi colega de escola dela, Ah, e ela legal. fez essa conexão com o rádio, eu comecei ali, depois, foi interessante, qual foi o divisor de águas? Respondendo objetivamente a sua pergunta, foi a minha ida para o Rio de Janeiro. Porque o Rio Ah, de Janeiro me mostrou um outro caminho do rádio. O Rio de Janeiro fazia, hoje nem tanto, mas fazia um rádio completamente diferente do rádio, por exemplo, de São Paulo, por exemplo, de Porto Alegre, por exemplo, de Florianópolis. O rádio carioca ele sempre foi muito descontraído, foi muito é. conversado, foi muito desempostado. Então, eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar na Rádio Mundial, que para mim era a maior rádio do Olha, Brasil, que olha só. pertencia ao Sistema Globo de Rádio. Eu peguei um Isso. ônibus, Sampaio, de Pindamonhangaba Isso para o Rio de quantos Janeiro. anos? Aí eu já tinha 18 anos. 18 anos. Eu tinha passado no vestibular, numa Aham. universidade, para fazer jornalismo, e já tinha sido liberado do Exército, né, Tá. reservista. E aí foi Aí atrás do fui teu para o sonho. Rio. Fui atrás, eu queria muito trabalhar na Rádio Mundial. Aí eu fui indicado, através de um amigo, por um cara sensacional chamado Ed Muzarif. Brasil, Zil, Zil, Zil. O Ed Muzarif era diretor de uma das rádios do Sistema Globo de Rádio no Rio. Eram 5 rádios, a Globo AM, Globo FM, Mundial AM, Eldorado AM e 98 FM. Fui trabalhar na Mundial. Lá foi uma coisa assim, ZYJ459, Rádio Mundial, Rio de Janeiro, Super Night Mundial, oferecimento, VIPs Motel, recepção nobre para hóspedes VIPs. E a música nova de Gilberto Gil, Vamos Fugir. Ela bate forte nas caixas 860, até me arrepia, cara. Imagina. E eu E então aí, aqui, ó. é uma loucura. E aí, para resumir ao máximo, numa determinada noite, quando eu apresentava Super Night Mundial, um diretor da TV Globo, chamado Ronaldo Esteves Camarota, o Camarota Camarota. me ouviu, Camarota me ligou e pediu para que eu fosse na TV Globo fazer um teste. Você deve se lembrar de um nome chamado, um cara chamado Samuel Samuel Linhares. Linhares, claro. E aí eu fui fazer um teste com o Samuel Linhares, o Samuel Linhares me passou para um grande cara que veio a se tornar um amigo até hoje, chamado Roberto Almeida, que hoje é Roberto um dos Almeida. gestores mais qualificados e poderosos da TV Globo. Me tornei amigo, por exemplo, do Zimmerli, o Que Antônio tá na Zimmerli, que é Band um hoje, grande né? amigo hoje, que agora está na Band e tal, e me tornei a segunda voz da TV Globo. Antes eu fiz cabine, na época existia cabine. O que é a cabine? Rede Globo Rio, 9 horas e 25 minutos. Assista agora Globo Esporte e logo depois Jornal Hoje. Já está à venda o novo LP da Xuxa, em LP, CD e cassete som livre. Isso era feito ao vivo. Ao vivo e rodava no final do programa quando subia os créditos.
No final, e eu estava Ah, ali ao vivo, porque tinha as passagens de breaks, e que, por isso, exemplo, tinha uma novela, uma novela isso. qualquer, Mandala. Aí tinha uma vinheta, você tinha 5 segundos para fazer a locução ao vivo, na cabeça de rede, que era exatamente assim: Chico Anísio Show, hoje, depois da novela Mandala. Aí você tinha 5 segundos para fazer essas coisas assim. Aí Ah, depois, que depois eu maravilha passei isso. num teste também dentro da própria TV Globo para fazer as chamadas, né? Junto Sim. com o Dirceu Rabelo. Dirceu Rabelo sempre a voz padrão, foi meu grande mestre. A TV Globo me treinou para que eu fizesse exatamente da maneira, com aquela pegada, né? Aquele estilo de se fazer locução para chamadas. Aprendi muito com o Dirceu. O Dirceu foi uma pessoa muito importante para mim. Teve uma outra pessoa que também me dirigiu muito, chamado Francisco Panessa. O Panessa é um gênio da televisão brasileira, foi o cara que formatou exatamente as chamadas no Brasil. As chamadas O como elas são modelo. hoje, o modelo foi criado exatamente pelo Francisco Panessa, com a direção do Walter Clark e depois do Boni. Você imagina o time que tinham lá, né? Meu Deus do céu. Roberto Busoni, Walter Clark, o próprio Boni, o Samuel Linhares e por aí vai. Um timaço inacreditável que fazia televisão com muito talento, muita capacidade e muita experimentação. E aí eu me tornei locutor. Depois, eu havia parado com a faculdade. Né? Eu tinha passado numa faculdade em Taubaté, chamada Unital, e aí, quando eu cheguei ao Rio, eu sempre estudei muito, sempre gostei muito de estudar, eu sou um viciado em leitura, principalmente na nossa área, e aí eu fiz o vestibular para a UFRJ e passei. Aí eu concluí na UFRJ, uma tremenda numa universidade, fiz jornalismo. Depois, quando eu me transferi para São Paulo, para a TV Globo de São Paulo e para o Sistema Globo de Rádio de São Paulo, eu fiz propaganda e marketing pela ESPM. Eu sempre acreditei que você precisa se preparar para o que você faz, É. você saber exatamente o que você está fazendo e se qualificar para isso. Porque é legal, porque é uma coisa bacana, é bom para o meu consumo próprio, eu gosto de pensar assim. Você precisa ter, além, digamos assim, a voz, como a gente fala, né? Eu sou reconhecido pela voz. Pô, mas eu tenho conteúdo, cara. Peraí, vamos conversar. Então, assim, as pessoas se surpreendem. Eu percebi, Bob, na evolução toda do meu trabalho, que eu precisava me qualificar. E fui em busca dessa qualificação também. Deixa eu te perguntar, tu gosta mais de rádio ou de TV? O que mais te apaixona? Eu gosto dos dois É. canais. É como você me perguntasse, por exemplo, você gosta mais de escrever ou de falar? Eu sou apaixonado pelas duas maneiras. Eu sou obcecado, digamos assim, por duas coisas dentro desse padrão de trabalho. Primeiro, a simplicidade e segundo, a naturalidade. Quando alguém conversa comigo, pode imaginar, poxa, mas essa voz é toda fabricada. Eu não suportaria, isso causaria calos É. vocais que fariam com que a minha voz ficasse completamente inviável. Eu acho muito feio, porque eu venho dessa formação Sim. do rádio carioca. Eu nunca entendi. Eu trabalhei, por exemplo, na Rádio Jovem Pan. Eu discutia muito com os caras, isso aqui assim, ó. Presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que não sei o que, essa coisa metralhada, né, como se fosse uma metralhadora. Eu dizia para o Fernando Vieira de Mello, que era diretor de jornalismo, o senhor Fernando, eu queria falar de uma natural. Não, tem que falar natural, é assim mesmo. Esse é o estilo. Não é legal. Eu achava legal respeitando o estilo, entende? E ontem aconteceu uma tragédia, elas falam assim. Então, eu sempre obcecadamente busquei essa espontaneidade e também a naturalidade na locução. Hoje, para os meus clientes, por exemplo, eu tenho um contrato com o Bradesco. 23 anos, há 23 anos eu gravo para o Bradesco, uma produtora que presta serviço para o Bradesco. Faço narrações de treinamento, principalmente. Jeep, eu fechei um contrato com a Jeep do Brasil. É natural. Aí eu digo assim, olha, esse é o meu estilo. Humildemente, essa é a maneira como eu faço. Então, se você quiser algo diferente, eu não vou poder te atender, porque eu não grito, eu não forço, eu não crio essa coisa que Sim, sim. chamam de É. voz de impacto, Jeep do Brasil. Ela não consigo fazer. Para mim é assim, ó, é essa voz que eu vou te oferecer, é essa aqui, ó. Sim. Jeep, é Brasil. Essa é a minha voz. Pronto, beleza. Mas se você quiser que eu force, não. Então, eu sempre busquei essa naturalidade. Agora, eu não tenho como escolher entre rádio e televisão, porque
os veículos, eles se complementam, né? Cada vez mais hoje se dialogam muito como plataformas, como internet, que é uma coisa extraordinária que nós estamos fazendo agora. Eu prefiro não escolher, mas uma é consequência da outra, sabe? Eu acho bacana isso, assim como a escrita, assim como a fala, assim como a interpretação, assim como a ancoragem. Eu gosto muito de ancorar telejornal, eu gosto muito de apresentar programa de rádio. O futuro do rádio só pode ser o diálogo. Não tem outro caminho para a rádio que não seja conversa. Se o rádio não se atualizar, como tem acontecido, ele vai ser extinto completamente. Talvez Exatamente. seja esse o nosso próximo tema, mas eu fico exatamente com tudo. Eu abraço tudo, eu não excluo nada, eu quero tudo. Nossa, que gancho que tu me deu, porque era exatamente isso que eu ia te perguntar. Eu tô com 25 anos de profissão, e tu tá com mais de 40 anos de profissão. E eu queria te perguntar exatamente esse ponto da evolução da comunicação no meio de comunicação. Então, assim, a evolução da comunicação no rádio até hoje, e se isso tá bom ou tem que melhorar? É isso que eu queria te perguntar. Tem que melhorar muito. Eu sempre fui muito crítico, e você percebe que eu sempre deixo isso muito claro. Sou muito crítico do meu trabalho, e eu sou muito crítico das coisas que se fazem. Então, eu percebi uma coisa: eu preciso ter algo que é muito importante para mim, que é a verdade. Qual é a verdade? Eu preciso fazer aquilo que eu goste mesmo, e fazer aquilo da qual eu me orgulhe. Eu acho que essa é a peça-chave. Você se orgulha daquilo que você faz e você gosta daquilo que você faz. Eu respeito muito, eu reconheço o valor, por exemplo, de uma rádio jovem, que para mim nem existe mais. O cara que fala de uma maneira gritada: a rádio não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, prêmio não sei o quê, você vai ganhar tal coisa, e você vai... Ninguém fala assim, irmãozinho. Ninguém fala assim. Você não fala assim com a sua mãe: oi, mãe, como é que vai? Vim aqui para almoçar, o que a gente vai comer hoje? Hoje tem... Você não fala com a sua namorada: oi, meu amor, eu te amo, vamos conversar. É horroroso, eu sempre achei horroroso. Eu sempre achei feio. E sempre achei que o rádio burro, ele presta um desserviço à comunicação. Então, cara, engraçado, eu diria até histriônico, significa o seguinte, que o cara, ele, mesmo que ele não queira ser engraçado, ele é engraçado. Não acrescenta absolutamente nada. Aquele papo furado, ele se acha engraçado, mas ele não tem conteúdo. E ele não tendo conteúdo, ele faz do rádio uma palhaçada. Eu gosto do rádio conversado, bem feito, bonito, que traga pessoas inteligentes para conversar. Eu adoro conversar com gente inteligente. Aí você traz da mesma maneira que você traz um filósofo, você traz um teatrólogo, você traz um artista popular, você entrevista um Mário Sérgio Cortella e um Benito de Paula. Imagina, você conversando com Meu esses dois Deus. caras. Meu Deus. Entende? É só você mesclar. Você pega um Zeca Pagodinho conversando com um Karnal. Então, é isso, eu gosto disso. Eu acho que o rádio, ele só sobrevive, Bob, com conversa. É o bate-papo. Você abrir, e digamos assim, você está num bom estúdio bacana, você tem lá a rádio, que vai permanecer, aquela faixa em FM, porque a AM já acabou, ninguém ouve mais a AM, né? Eu nem consigo mais ouvir a AM. Esses dias a minha filha me perguntou se rádio AM existe. Olha que coisa Olha que impressionante. coisa, hein? Para ela já não existe há muito tempo. Acabou. Então, a FM, você criaria esse conteúdo diversificado, bonito, inteligente, questionador, bacana, mas tem que ser agradável. E tem que ser feito por gente competente. O que acontece? As rádios, até por uma questão orçamentária, porque o dinheiro está muito curto para esse veículo, as rádios priorizaram os trainees, os estagiários. O que acontece com o estagiário? Eu nunca fui estagiário, porque eu comecei muito cedo, tive esse privilégio. O estagiário é necessário, existem estagiários competentes, brilhantes, mas o estagiário, ele não pode ser âncora. O estagiário não pode comandar um programa. O estagiário, ele não pode pegar uma lauda e ir até o microfone e ler, porque esses dias eu vi uma moça, numa rádio gaúcha, inclusive, uma rádio do Rio Grande do Sul, ela não conseguia falar helicóptero, ela não conseguiu articular helicóptero. Por quê? Porque ela é muito ruim? Não, porque ela é muito nova. E não estão dando condições para que ela se aprimore, evolua e cresça, tendo convívio com pessoas como eu tive, altamente competentes, profissionais e experientes. Eu tinha uma postura de reverência, como eu tenho até hoje, aos que são mais velhos que eu.
Digamos assim, eu trabalhava na Band, eu era locutor de chamadas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quando o Walker Blas, que é um dos maiores locutores que eu já conheci na minha vida, quando ele entrava na cabine de locução, sabe o que esse seu amigo fazia? Se levantava. Eu me levantava. Por quê? Porque eu tenho respeito àquele que me precede. O Walker Blas sabe muito mais que eu, tem muito mais nome que eu. Ele tem uma história muito mais vasta que a minha. O que esse cara faz? Ele se levanta. Eu aprendi isso. E eu vou sentar e vou aprender agora, né? Exatamente. Então, o que falta para o rádio também é isso. O rádio ele precisa investir mais em profissionais qualificados e permitir que esses novos evoluam junto com esse pessoal. Eu vou complementar o que tu falou. Quando eu entrei no rádio, eu fiz uma semana de testes. Uma semana. Quando eu completei a semana de testes e fui aprovado, eu ainda fiquei 30 dias sendo treinado. E depois eu fui pro rádio. E fui assim, achando que eu não tinha condições ainda. E claro, a gente vai evoluindo. Depois que a gente tá no ar, a gente vai, né, vai praticando. Porque a prática também é uma das coisas do rádio, né? Tu vai melhorando todos os dias, né, Serginho? Agora, a questão toda do rádio, que eu acho, concordo contigo na questão do trainee, jogar as pessoas, e tem uma questão muito séria nas rádios de jornalismo, que eu acho que se perdeu muito, porque antigamente não tinha isso, que tu botava para conversar pessoas, para ancorar pessoas inteligentes, que tinham o domínio todo do conteúdo. E parece que tu busca numa faculdade de jornalismo, porque a pessoa tem um diploma, e a pessoa já está apta a sentar na frente do microfone para ancorar um debate com 4 pessoas. Tu imagina só. A faculdade ela não te dá o conhecimento necessário, digamos assim, a preparação para que você já esteja apto a fazer. Ela te dá um diploma com um conhecimento básico que você vai continuar estudando, né? Não sei se tu concorda comigo nessa visão. Eu concordo, e tem até uma teoria relacionada a isso. Eu acho que a maioria das faculdades de comunicação oferece algo, mas não entrega exatamente aquilo que oferece. Essa prestação de serviço, por um motivo muito simples. Não tem condições de formar um profissional de comunicação, porque muitos dos professores, claro que há sempre exceções maravilhosas, honrosas exceções, mas a maioria, olha só que coisa interessante, dos professores de comunicação nunca atuaram verdadeiramente em comunicação. Eles são teóricos. E comunicação não é teoria. Existe uma matéria que eu estudei chamada Teoria da Comunicação. Mas não existe. O que existe é prática. Porque é muito fácil você falar, porque isso, porque faz, vai lá e faz. Entra num estúdio de rádio e faz. Entra num estúdio de televisão e faz. Eu quero ver você fazer. Se você está dizendo que é tão fácil assim, faça. Então tem que ser prática. A pessoa precisa praticar. A teoria é importante, claro, você vai estudar sociologia, antropologia, técnicas de redação e blá, 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 vai fazer laboratório em rádio e televisão, é muito importante, mas a prática. Então, você só pode ensinar aquilo que você sabe. Então, eu não consigo ensinar, isso é uma verdade absoluta para mim. Bob, eu não consigo ensinar alguém a fazer uma entrevista. Por que eu não consigo? Porque o entrevistador ele tem talento, ele nasce com essa capacidade de entrevista. Eu não consigo ensinar um locutor. Olha, existem técnicas de locução. É uma mentira, bem contada, muito bem contada. O que a gente pode fazer? A gente pode aprimorar o seu talento para a locução. O que se pode fazer? Eu posso aprimorar essa sua capacidade natural para entrevista. Eu posso, eu pego um garoto de 16 anos, eu não vou transformar esse garoto em jogador de futebol. Não existe uma escolinha no planeta, o Pelé jamais poderia ensinar futebol, porque aquilo ali é inato, é exatamente da natureza dele. Um chefe de cozinha, eu não sei cozinhar, eu não sei fritar um ovo, cara. Eu nunca consegui aprender a cozinhar, pelo simples fato de que eu não tenho talento. Eu não sei desenhar. Olha, seriam 500 exemplos, mas para resumir, o meu irmão é artista plástico, o Fernando. Ele é um gênio. Ele pega a sua foto, desenha,
o desenho dele é melhor que a sua foto tirada pelo celular. Que maravilha, né? Eu não consigo desenhar uma casinha com um sol. Por quê? Mas você vai numa escola de artes... Mentira! Você só aprimora. Aí é verdade. Você já tem o talento. O cara cresceu jogando futebol. Um Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho aprendeu a jogar futebol. Neymar aprendeu a jogar futebol. Bom, enfim, é isso. Rádio, você não aprende em faculdade. Os maiores radialistas que eu conheci na minha vida, eles eram autodidatas. Os maiores jornalistas que eu conheço na minha vida fizeram faculdade, porque na minha época era necessário, né? Hoje eu acho que nem registro mais existe. Hoje virou uma... Nesse Brasil, né, nessa era do Brasil, é a lambança generalizada, cara. Cada um faz o que quer e vamos embora. Bom, então, Serginho, para a gente finalizar, eu vou fazer um bate-bola, jogo rápido, como diria Marília Gabriela. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: qual o teu estilo de música preferido? É difícil perguntar isso para um radialista, né? Jazz. Não, jazz. Jazz disparadamente. Falo assim, de olhos fechados. O jazz muitas vezes me salvou. O jazz é a expressão musical mais linda que eu já conheci. Aliás, uma historieta rápida. Eu aprendi a gostar de jazz, não conhecia em hipótese alguma. Eu era locutor da Globo FM e eu fui apresentar um programa chamado Jazz Mais Jazz. Olha. Jazz Mais Jazz, patrocinado pela Richards, né, uma grife masculina. E a partir dali eu comecei a conhecer, porque eu fui orientado, fui buscar e fui conhecer esses ícones da música mundial. O jazz é uma coisa linda. Gosto de vários outros estilos, mas eu amo jazz. Eu ia te perguntar qual tipo de programa de rádio que você gostaria de apresentar hoje em dia. Já respondeu, não precisa nem dizer, então. Mas eu gosto do bate-papo. Eu acho assim, a entrevista, a coisa mais linda do rádio hoje, para mim, chama-se entrevista. Eu acabei aprendendo, né, porque você aprende, né, essa coisa da entrevista. Eu faço hoje, diariamente, uma média de 3 entrevistas. Olha 3 só. entrevistas. E eu gosto demais. Eu acho que entrevista é uma coisa bem bacana de se fazer. Também gosto. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Na verdade, eu vou formular em 2. A primeira é um livro que tu indicaria, e não necessariamente de comunicação, um livro de preferência pessoal. E um filme que tu indicaria também, aí também não precisa ser de preferência pessoal, pode ser um filme indicado pra galera, enfim, fica à vontade. Olha, rapaz, eu tenho tantos, é o que você falou, tenho tantos e tantos livros, mas eu gosto muito de um livro muito simples, que mexe muito, muito com a minha infância, que é Vamos Aquecer o Sol. Vamos Aquecer o Sol, de um grande cara chamado José Mauro de Vasconcelos. Por quê? Tem uma explicação muito óbvia para isso. Eu era criança, coisa de 10, 11, 12 anos, e é uma história fantástica. Um menino, muito sozinho, que encontra no sapo o seu melhor amigo. Vamos Aquecer o Sol. Olha, até me arrepia. Eu quero até reler esse livro, porque ele, assim, aí aparece um grande astro na época, dentro do livro, chamado Maurice Chevalier. Maurice Chevalier foi um grande cantor, um chansonnier, bailarino e ator francês. E aí o Maurice Chevalier chega também nessa história desse menino que se transforma num homem bacana, que é a própria história do José Mauro de Vasconcelos, Vamos Aquecer o Sol. Legal. É lindo o livro. E um filme? No filme Gladiador, eu acho que eu assisti umas 179 vezes Gladiador. Olha que legal. Eu conheço cada passagem, assim. Eu tenho também, como todos nós, né, vários e vários filmes, mas assim, de prima, Gladiador, o Russell Crowe tem um desempenho extraordinário. Eu acho que ele é um grande ator, mas ele nunca fez algo que se aproximasse de Gladiador. Legal. E pra gente encerrar, eu vou te pedir para finalizar com uma frase. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que tu desse... tu contasse pra gente um pouquinho como surgiu o teu canal do YouTube, O Poder da Palavra. E aí tu encerra com uma frase para mim. Bacana. Primeiro, eu vivi um momento de muita inquietação. É muito legal esse momento de questionamento. E eu me perguntava, isso tem uns 5, 6 anos, o que eu faria
em rádio e televisão que me satisfizesse, porque eu tinha vindo de um projeto que começou muito bem, deu errado. Outro projeto começou muito bem, deu errado. Outro projeto e tal. Eu estava um pouco cansado de entrar e sair de uma coisa e outra. Eu acho bacana, mas me cansou. E aí um grande amigo, eu vou dar esse crédito a ele, chamado Wagner William. Hoje o Wagner William é um dos maiores escritores do Brasil. Um lançamento dele, recém-lançamento é redundante. Um lançamento dele, chamado Uma Mulher Vestida de Silêncio, é o maior sucesso editorial da atualidade no Brasil. Wagner William trabalhou comigo na Globo, na Bandeirantes e na Record. Depois ele foi meu chefe na Band e na Record. Aí ele disse para mim, Serginho, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, cara, mas o que você gosta? Eu falei, mensagens. Eu gosto muito de mensagens no rádio, sempre gostei muito. Eu tinha um quadro chamado O Poder da Palavra. Ele falou, é isso aí, o poder da palavra. Coloca isso no YouTube. Eu falei, bacana, já assisti o YouTube, mas como é que funciona? Ah, você monta um canal e tal. Eu falei, pois é, mas eu quero fazer um negócio bacana e profissional. O que eu fiz? Eu chamei um profissional. Aí é que você vê a diferença das coisas que você faz. É você fazer algo profissional, Roberto Simões. Chama uma pessoa que entenda mais que você. Eu, por exemplo, nunca fui sonoplasta. Eu não consigo operar uma mesa de áudio. O que eu chamo? Eu tenho grandes amigos sonoplastas. Eu não sei editar. O que eu chamo? Amigos editores. A gente cria uma cooperativa. Exato. Eu te ofereço a minha locução, você me oferece a edição. Aí eu ofereci para um querido amigo chamado Felipe, pedi para ele, falei, olha, você me ajuda? Ajudo. Eu vou criar para você um canal bacana no YouTube, vou criar para você o site, sergiocursino.com, vou te ensinar como é que você trabalha isso de uma maneira organizada, e aí a mensagem foi essa, olha, não tenha pressa, faça tudo, como eu comentei aqui, com muita verdade, uma coisa que você goste de fazer, que te dê prazer, isso não vai te cansar, isso não será uma obrigação, você vai fazer tirando de letra, se divertindo, e outra coisa, com muita sinceridade. Você tem que ser muito, muito sincero no que você faz. E você precisa ter certeza absoluta daquilo que você está fazendo, porque as pessoas observam. Então você tem que ter autoridade naquilo que você está falando. Eu amo jazz, mas eu não sou uma autoridade em jazz. Ninguém vai me acessar para ouvir o Sérgio Cursino falar em jazz, porque eu não tenho essa tradição. Eu gosto de futebol, você sabe, eu amo futebol, mas ninguém vai me ouvir. Bom, enfim, e aí eu comecei com essas mensagens com as quais as pessoas se identificavam comigo no rádio. Deu certo por quê? Porque as pessoas veem, primeiro, essa simplicidade. Eu não edito, não tem edição, qualquer coisa que você veja. Se você disser para mim que tem uma edição, não tem. É tudo gravado em tempo real, é tudo muito simples. Alguém pode dizer, nossa, mas é simples demais. É essa a ideia. Eu não sou filósofo, eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou coach, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. É um cara acima de 50 anos, eu vou fazer 55 agora, em outubro, o cara falando da vida dele. E eu não vocifero regras, Bob. Uma coisa que eu aprendi, eu não tenho que dizer ao Roberto Simões o que ele tem que fazer. Eu digo ao Roberto Simões o que eu fiz de muito errado e digo ao Roberto Simões algumas coisas que deram certo. Como eu falei agora, o caminho é esse. Chama um especialista. A maldita mania do brasileiro, o vício horroroso do brasileiro em... não, eu tenho um amigo meu lá, um sobrinho de não sei quem, que é web designer. O cara não é web designer. Olha, eu tenho não sei quem, o cara faz uma edição. Não, eu quero um editor profissional. Eu quero profi. Ah, tem um locutor lá que grava locução. Tem cara que grava locução por R$10. E eu já me confrontei com pessoas que disseram para mim, o meu cartucho, ele oscila entre 600 a R$1.000. Uma locução de 30 segundos. O cara fala, o quê? Você cobra R$600? Cobro. Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu fiz? Você sabe por onde eu passei? Ah, mas tem um cara lá que cobra R$100 por um lote de locuções, então fica com esse lote. Fica com esse, aliás, não é lote, isso é um terreno baldio. Fica com esse terreno baldio, porque esse cara, olha só, Bob, esse cara está sendo criminoso. Você comete um crime quando você cobra tão barato, você está se prostituindo e você está prostituindo o meio. Quando alguém se submete a fazer programa de rádio de graça, ou faz por um preço muito abaixo, o que você faz? Você está detonando o seu próprio trabalho e o seu próprio meio profissional, caramba! Então não faça isso, profissionalize-se. E eu não posso dizer que, por exemplo, como eu disse aqui, eu sou um coach, não, eu sou um profundo... Eu cometi erros, vários.
Primeiro eu comentava sobre política. A minha irmã, que é uma pessoa inteligentíssima, chamada Beth Cursino, falou: Serginho, não é essa praia não, cara. Você não é um especialista. Você é especialista em política? Você é um Alexandre Garcia? Você é um Camarote? Você é um cara que conhece? Não. Você não conhece política. Você não é visto como um cara. Para com isso, que você começou a fazer M. Ou seja, você está falando de uma coisa que você não tem um profundo. Beleza, cortei. Aí uma outra coisa que eu fazia também, fui cortando, até chegar a esse modelo, que é exatamente... Aí é que está também, que eu acho que talvez seja o segredo. É um monólogo, não é um diálogo. Eu estou falando de algo que, se você quiser comprar, se você quiser vivenciar, se você quiser compartilhar verdadeiramente, você compartilha. Agora, se você não gostou do que eu disse, beleza, não tem problema nenhum. E há também aquele fator que eu já disse do imponderável. O que é um imponderável? Me mataram em Brumadinho. Eu morri em Brumadinho. Aí eu fui confundido com o dono de uma pousada. O que aconteceu? Quando eu acordei, eu tenho assim a lembrança mais cristalina que você pode imaginar. Eu acordei numa manhã de sexta para sábado, o meu celular explodindo de ligações perguntando se eu havia morrido. Quando eu descobri, não é fake news, porque alguém, em algum momento, não sei como, não sei quem, não sei porquê, me confundiu, porque o aspecto físico é bem semelhante ao dono da pousada que, lamentavelmente, veio a falecer nessa tragédia. Isso foi um componente completamente incalculável, imprevisível, como eu disse, imponderável. Teve um outro, esse vídeo a gente vai embora. Teve um outro vídeo chamado Fique com Alguém que Te Ame. Você sabe quantas visualizações tem esse vídeo, Fique com Alguém que Te Ame? 40 milhões de visualizações, cara. Nossa. É um negócio absurdo. O A Gente Vai Embora tem mais de 70 milhões de visualizações, que eu não sabia, inclusive, calcular. Aí eu falei, poxa, olha só, o meu canal está com 20 milhões de visualizações. Aí o Wagner, esse cara muito mais inteligente que eu, falou, você está brincando. Aí ele foi mostrando para mim, ele foi printando, olha aqui, ó, pum, 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 é só você somar. Por exemplo, de uma clínica de psicologia, que pode usar, claro, que usou o meu vídeo Fique com Alguém que Te Ame. Sabe quantas visualizações tinha aquele perfil? 15 milhões de visualizações. Ele falou, olha, já foi uma coisa que perdeu totalmente o controle. Então, hoje, assim, o que acontece? É só manter essa manutenção da simplicidade, a manutenção exatamente da autenticidade, ser autêntico. Eu aprendi muito a ser autêntico. Seja autêntico, não procure imaginar o que vão pensar. Eu não vou forçar a barra para o Roberto Simões. Nós vamos participar de uma entrevista no canal dos Pops. É assim, olha, seja você, fale de você, fale daquilo que você acredita e seja absolutamente íntegro para contigo. É a minha integridade interior exatamente que vale. Eu falei hoje eu publiquei uma coisa que eu acredito demais, é ter fé, é você ter fé. A fé ajuda muito. A pessoa fala, não, mas isso aí, o cara confunde, né? Ele não sabe exatamente isso. É isso que o que estraga a vida da gente é você ouvir curiosos. Então o curioso fala assim, que isso, cara, que fé, isso aí é uma grande bobagem. Aí o cara não entende que fé é um sentimento que faz com que você tenha maior resistência, tanto física quanto emocional. O cara não consegue entender, porque a mentezinha dele é tão comprometida que ele acha que fé é religião. Ele confunde fé com pastor picareta, 171. O cara confunde. Então, por exemplo, essa questão da fé. A fé faz com que você flua melhor. Não, cara, eu tenho fé, eu tenho confiança. Pô, eu tive um negocinho aqui, tive que fazer um cortezinho aqui, tive um problema. Não, eu tenho fé, vou tomar essa medicação, eu vou ao melhor médico, vou resolver isso, mas eu tenho muita fé. Eu acredito que realmente isso vai acontecer. Isso move a fé, né? Como falam, a fé move montanhas. Mas a fé faz com que você tenha essa mente mais aberta, mais fluida. Ela flui melhor. Então, hoje eu publiquei exatamente esse tema fé. Eu acredito no ser humano, eu acredito nas pessoas. Eu conheço pessoas como o Roberto Simões, que sempre foi meu amigo, que sempre esteve comigo, que dirigiu o meu Toyota Corolla quando eu estava adoentado, e nós saímos de Porto Alegre e fomos para São Paulo. Olha que coisa bacana que foi. Exatamente essa
sincronicidade. Quando eu comecei a ficar doente em Porto Alegre, eu acho, não sei bem o que eu tive, rapaz, mas eu estava bem fraquinho. E eu estava em Porto Alegre, você precisava ir para São Paulo, eu com o meu carro, nós fomos passeando. Então, é assim, é exatamente você acreditar. Eu acredito na bondade essencial do ser humano. Eu acredito que nós podemos superar, por exemplo, essa pandemia. Eu acredito que há pessoas muito bem intencionadas. Então, eu acredito em muita coisa. Isso chama-se fé. É você acreditar. É boa. Quer a frase final agora? Nossa, tu falou tanta coisa legal que pode deixar mais uma frase, a gente vai adorar. Tem uma frase bacana, e eu me guio por ela há muito tempo, que diz mais ou menos assim: será na fé e na razão que nós abraçaremos o que há de mais sensível, e amarmos uns aos outros não será mais impossível. Vou repetir porque é muito bacana, é nisso que eu acredito. Será na fé, você precisa ter fé e você precisa ter razão. A razão e a fé, elas se dialogam, elas não são excludentes, elas são envolventes. Fé, eu tenho fé, mas eu também tenho um componente da razão. Será na fé e será na razão que nós alcançaremos o que há de mais sensível. É essa sensibilidade, Bob, que nos faz acreditar, que faz você trabalhar pensando no seu filho, no Bruno, eu trabalhando, pensando na Lelê, essa bondade que é inerente ao ser humano. O ser humano tem muita bondade, então a gente alcança o que há de mais sensível. E amarmos uns aos outros, que é esse amor que eu tenho por você, que você tem por mim, não será mais impossível. Então não é impossível. O amor pessoas não é impossível. Eu amo você como meu irmão. Eu tenho admiração por você, tenho carinho por você, tenho respeito por você. Eu celebro a sua vida. Então isso não é impossível. Então eu achei uma frase assim bem legal. Será na fé e na razão que abraçaremos o que há de mais sensível. E aos outros não será mais impossível. E estamos conversados. E é neste final que eu te abraço e te agradeço por essa entrevista. Eu acho legal que quem te segue no teu canal vai também assistir esse vídeo, vai passar a te conhecer um pouquinho mais, assim como eu te conheço, o ser humano Sérgio Cursino. É para isso que eu criei esse programa, para pegar pessoas que as pessoas enxergam na televisão ou ouvem no rádio, mas não conhecem verdadeiramente quem está ali. Este, senhoras e senhores, é meu irmão Sérgio Cursino. Eu sei que eu sou uma figuraça. Eu, na verdade, assim, eu diria para quem está nos assistindo, goste de você, é bacana, divirta-se mais com você. Esses dias eu também gravei, tudo vira vídeo, né? Eu fiquei pensando, falei, cara, eu sou muito engraçado, eu converso muito comigo e eu vivo muito sozinho. Eu escolhi uma carreira solo. A minha carreira pessoal é solo. A minha vida emocional, que pertence exclusivamente a mim, que é de minha propriedade, a minha privacidade, mas eu sou um cara sozinho. Eu gosto muito de viver sozinho. Amo minha família, minha filha mora em Porto Alegre, eu estou no Nordeste, etc, etc, etc e tal. Mas uma coisa muito bacana que eu aprendi é eu me divertir comigo mesmo. Então eu me cuido, eu tenho um cuidado permanente com a minha mente, com o meu corpo, né, com a minha espiritualidade, mas o mais importante, Roberto Simões, meu querido irmão, é você se divertir contigo, é você se achar, puxa vida, eu sou um cara engraçado, né, meu? Eu tenho essa dualidade, eu sou um cara inconstante, eu sou um cara que pensa de uma maneira e depois pensa de outra, de repente está aqui, depois está acolá. Tem gente que fala assim para mim, hoje mesmo, um amigo me pediu uma referência de um produtor cultural em Goiânia, e ele escreveu para mim assim, pô, você conhece todo mundo. Eu falei, pois é, conheço. E conheço mesmo. E apresentei a ele o Albertinho, que é um grande produtor cultural em Goiânia. Eu conheço gente do Recife, eu conheço gente, como você sabe, em Porto Alegre, conheci em Florianópolis, eu conheço em Brasília, conheço em São Paulo, conheço no Rio de Janeiro e por aí vai. Por quê? Porque eu me coloquei à disposição da minha experiência de vida. Aprenda a dizer sim para a vida e para as experiências múltiplas que ela te oferece. Não fica só no seu quadradinho, a não ser que você queira, né? Claro. Aí não, cara, eu quero viver assim, eu gosto da mesmice, eu preciso de uma segurança. A minha ex-sogra um dia comentou comigo, eu acho até que você a conheceu, a Dona Maria, que mora ali na Chácara das Pedras. Ela falou assim, Serginho, é um negócio curioso. A gente estava tomando um café na cozinha, só para encerrar esse raciocínio, ela falou assim, Serginho, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, Dona Maria, fique à vontade. Ela é de Tupã-Ciretã. Ela falou assim, Serginho,
não me leve a mal, mas eu acho você uma pessoa inconstante. Eu falei, inconstante? Obrigado. Eu falei, não, eu não estou te elogiando, eu estou te criticando. Não. A inconstância, para mim, ela é muito boa, dona Maria. Eu vou te dar um exemplo muito clássico. O oceano é inconstante. Ele encontra equilíbrio no caos. Eu encontro meu equilíbrio nesse caos. Ah, não, mas uma hora você está num lugar, outra hora você está em outro lugar. Você podia fazer concurso para ser funcionário público. Eu falei, dona Maria, a senhora já me imaginou sendo um funcionário público, eu não podendo ser demitido? É muito bom ser demitido, porque eu não correspondi às expectativas de um gestor, de um empresário, enfim, e ele me dispensou, como eu já dispensei muitas empresas. Então, eu fico preso. Respeito quem gosta, não, eu quero essa segurança, eu quero a insegurança. Eu busco total insegurança. Se você não gostar de mim, ó, me dê corda na pipa. Eu gosto da inconstância. E aí eu disse para ela, eu entendo que a senhora se preocupe com a sua filha, com a sua neta, mas eu gosto de ser assim. E por isso eu fui conhecendo outros mundos, e por isso eu disse sim a vários projetos que, em condições normais, muitos, não. Eu poderia ter ficado até hoje lá em Pindamonhangaba. É um estilo interessante de vida? É bacana? É para quem gosta, mas eu gosto da adversidade. Eu gosto do desequilíbrio, eu gosto dessa busca constante de gente nova, conhecer pessoas novas, estar em lugares novos, lugares bacanas. Por isso, inclusive, que eu vivo sozinho. Eu escolhi viver sozinho, porque minha filha está lá em Porto Alegre, vive maravilhosamente com a mãe e tal, nós nos vemos constantemente, nos falamos constantemente, mas eu anseio pela liberdade, Roberto. E é uma maravilha. Gosto. Liberdade abraçada sobre mim. É isso, cara. Você em Maceió, eu em Dublin, na Irlanda. Estamos vivendo livres. Que maravilha. Bom, você que não em Maceió, em Aracaju. Aracaju, desculpa, é verdade. Em Aracaju, e inclusive apresentando um programa diário. Por favor, só faça a sua chamadinha rápida do seu programa. Eu estou na TV Atalaia, que é uma afiliada da Rede Record, onde eu já trabalhei também por muitos anos. A TV Atalaia é um grupo empresarial composto por sites, né, por portais, por rádios, emissoras de rádio, emissoras de televisão, por produtoras e tal, da família Franco, né, organizações Walter Franco. Estou muito feliz aqui e eu apresento o Balanço Geral amanhã e apresento também o Jornal do Estado. Trabalho sem parar e estou indo embora daqui a pouquinho, estou indo lá para a TV. Maravilha, então. Obrigado para você que assistiu, obrigado, Serginho. Sexta-feira que vem tem mais um Papo Pop aqui. Um abraço. Um grande abraço.